Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre Ibovespa, dólar, Bitcoin e outros ativos selecionados. Vou falar minhas perspectivas para a Bolsa. Tem muita coisa legal hoje, não deixem de assistir. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, trago primeiro aqui para vocês reserva dos países em Bitcoin. Estados Unidos é o país que possui maior reserva com 213 mil Bitcoins, seguido por China 190 mil e Reino Unido 61 mil. Saiu recentemente especulações na mídia sobre se o governo americano ia vender ou não Bitcoins, porque ele recebeu uma autorização judicial para iniciar a venda de 69 mil Bitcoins, o valor aproximado de 6,5 bilhões de dólares. O caso ganhou destaque entre os investidores porque ocorreu pouco antes da posse do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, já que ele declarou na campanha que não venderia os bitcoins apreendidos pelo governo e que planejava criar uma reserva estratégica de criptomoedas. Procurei outras reportagens em alguns sites para ver se eu achava alguma informação mais interessante. Eu achei esse aqui, falando que o governo americano negou esses rumores de venda do bitcoins, que apesar de circular esses rumores, o governo não fez nenhum movimento para vender os bitcoins e que a empresa de inteligência blockchain verificou que aproximadamente 6,44 bilhões em bitcoins permanecem sob controle do governo americano. A especulação aconteceu por conta dessa autorização judicial supostamente emitida ali em final de dezembro, tá? Então, gente, especulação a gente precisa ter muito cuidado, porque o mercado a gente já sabe como funciona. Especulação para comprar mais barato e vender mais caro, para induzir pessoas a agirem de forma contrária ao que é correto. Outra notícia que saiu é que o Bitcoin cai mais de 3% após o mercado de trabalho dos Estados Unidos desafiar cortes de juros. Foram os dados aí do payroll que vieram acima das expectativas na sexta-feira. Vamos para a análise técnica do Bitcoin e do ETF para a gente ver o que está acontecendo. Aqui tem uma zona de liquidez importante que foi formada. Esse gráfico aqui é de 2 dias atrás, o Bitcoin negociava ali próximo aos 91 mil dólares. E parece que isso é uma estrutura aqui de reacumulação para a continuidade do movimento ascendente. Percebemos agora no gráfico de ontem que o Bitcoin reagiu nessa região e hoje permanece aí acima do ponto de controle dessa estrutura aqui. Quando a gente analisa o ETF, eu tinha comentado com vocês que precisava alterar o ponto de controle para base, alterou. Vamos ver como vai se comportar a partir de agora, porque, pessoal, é muito importante que o mercado permaneça ou acumulando nessa região para depois entregar um movimento ascendente, ou já entregue esse movimento, comece esse movimento a partir de agora, tá? Mas se o mercado vier aqui para cima, começar a negociar nessa região, tiver alteração de ponto de controle para o topo, isso pode sinalizar aí que vai demorar mais tempo essa correção ou até um processo de distribuição. Então, a gente precisa lembrar que o mercado é dinâmico e a gente precisa acompanhar, pelo menos de vez em quando, os ativos que a gente possui em portfólio. Falando agora do dólar, as reportagens que estão saindo, falando que o dólar deve ficar próximo aí aos R$ 6. O dólar pode voltar a ficar abaixo de R$ 6 em 2025. Especialistas acham difícil. É muito raro especialistas, analistas que divulgam informações na mídia acertarem alguma coisa. Então, vamos lembrar que 1 ano atrás, todos esses especialistas, analistas, falavam que o dólar deveria ir a 4,50. O dólar deve cair a 4,50 e ajudar a corte da Selic, disse Rio Bravo. Sem prêmio de risco, o câmbio poderia ir a 4,50. Ex-economista do FMI projeta que o dólar chegue a 4,50. Isso, gente, janeiro e fevereiro, tá? E o dólar foi a 6,30. Então, vamos ficar de olho nos próximos movimentos do ativo para acompanhar realmente o que os grandes players de mercado, os investidores profissionais estão fazendo. Aqui nós vemos uma zona de liquidez que foi formada, esse gráfico aqui é de ontem, eu já tinha feito essa apresentação ontem, mas eu não tive tempo de fazer o vídeo. Então, aqui nós temos a zona de liquidez que foi formada numa região de resistência do passado muito importante. O preço já começa a negociar abaixo, agora esse gráfico é de hoje, então o preço está negociando abaixo. O ideal é que dê continuidade e volte aí para abaixo dos R$ 6. Agora eu quero comentar com vocês sobre essa reportagem que saiu há uns diazinhos atrás. Gente, eu fiquei chocada como as bets produziram a pandemia do vício. O Brasil é o campeão mundial da jogatina online com a ajuda de influenciadores com cachês multimilionários.
enquanto os influenciadores ganham cachês multimilionários, a maioria da população joga esses jogos, está viciada em jogos online. Só que o dado que me impressionou mais foi o dado que fala da quantidade de brasileiros, 24 milhões, que gastaram em média 20,8 bilhões de reais por mês nas bets, de acordo com o Banco Central, e que esse número contabiliza só pagamento via Pix, já que os outros meios, como cartões de débito e crédito, estão fora do radar. Então, os jogos online afetam inclusive o Bolsa Família. Dos 14,1 bilhões de reais distribuídos todo mês pelo governo, 3 bilhões foram repassados para as bets, apenas em pagamentos via Pix. Imagina todo esse dinheiro na Bolsa de Valores em boas empresas. Então, gente, é muito difícil acreditar que o Brasil tem solução, pelo menos aí no curto prazo. Esses dados me impressionaram. Essas empresas incríveis negociadas em bolsa e o brasileiro está gastando dinheiro com joguinhos online. Outra informação que eu quero comentar também com vocês, que saiu na mídia e que é falsa, é que a VEG supera a Vale como terceira maior da bolsa. Vamos lá, gente. VEG e Vale, isso aqui eu tirei do site Fundamentos. O valor de mercado de VEG 222 bilhões, o valor de mercado de Vale 235 bilhões. A VEG negocia com PL de 36,46 e a Vale negocia com PL de 4,88. Ativos da Vale, 484 bilhões de reais. Ativos de VEG, 36 bilhões. Lucro de VEG, 6. Lucro de Vale, 48. Pessoal, para que aquela reportagem? Eu não entendi realmente. A VEG é uma empresa muito boa? É. Mas os múltiplos dela, na minha opinião, estão caros se comparado a outras empresas da Bolsa, que estão pagando mais dividendos e estão bem mais baratas, como o Vale, por exemplo. Então, muito cuidado, porque eu não sei qual a intenção desse tipo de matéria. VEG não superou Vale em valor de mercado e Vale, gente, está muito mais barata do que VEG e é muito mais empresa, na minha opinião. Vamos para os gráficos. Vou comentar só alguns gráficos aqui com vocês hoje. Nós temos aqui, primeiro, zona de liquidez sendo formada aqui no Ibovespa Futuro. Não sei se dá para vocês verem, mas tinha um gap aqui para ser fechado e ele foi fechado ontem. E o mercado está negociando acima do ponto de controle. Precisa dar continuidade ao movimento. Se der continuidade, acelerar, nós podemos ter um movimento de alta na bolsa, pelo menos no curto prazo. Ibovespa, eu tinha comentado com vocês, mercado negociando nessa região aqui, que no passado, a partir desse movimento, nós tivemos um forte rally de mercado, então eu acredito que isso vai ser um fundo, pelo menos no curto prazo. Bova 11, mesma coisa, essa região aqui do passado, negociando no mesmo lugar. E vamos ver se vai dar continuidade a esse movimento. Gerdau em região de suporte. ISA, eu já falei com vocês, é uma ótima empresa do setor de energia, pagadora de dividendos, vai pagar dividendo, pagou agora dezembro, vai ter janeiro e fevereiro também, tá? Um ótimo dividendo aí. Semin, CSN Mineração, empresa fantástica. O minério caiu, mas já está recuperando aí novamente. Então, Semin e Vale estão em regiões muito interessantes para compra. Eu quero mostrar aqui o gráfico de Vale para vocês. Quando a gente pega o tempo gráfico menor, a gente percebe que nós temos aqui um volume significativo de mais de R$ 1 bilhão sendo negociado em 30 minutos, sinalizando a atuação de investidor profissional. Por isso que eu comentei com vocês no último panorama de mercado que eu considerava que essa região aqui era uma região interessante para a Vale. Porque se teve atuação de investidor profissional, é sinal de que esse patamar de preço para ele já é interessante. Então, caiu ainda mais, melhor ainda. Então, se o preço começar a negociar acima desse patamar aqui, dos 54 mais ou menos, 54,50, e der continuidade, pode sinalizar para a gente aí um fundo em Vale. IB dando continuidade a esse movimento, vamos dizer se vai, né, gente, dessa vez, rompe essa região. IB anunciou cancelamento de ações em tesouraria, isso é muito positivo para quem é acionista da empresa. Magazine Luiza, vamos ver se Magazine Luiza reage, se isso aqui realmente dá indícios de que foi uma acumulação, que isso aqui é só um trapzinho de mercado. Por isso que é tão importante a gente acompanhar os próximos movimentos da bolsa. E pessoal, Brava, dando continuidade também, já entregou um forte movimento aí de alta a partir dessa região aqui, mais ou menos 60%. E OSP Maxion continua firme aqui acima desse ponto de controle. Então, tem muita coisa barata e em pontos de entrada interessantes. Na minha visão, o Banco do Brasil ontem reagiu
nesse patamar de preço. Para mim, isso é uma estrutura de reacumulação. Então, hoje, como o mercado está subindo, provavelmente o Banco do Brasil vai dar continuidade ao movimento ascendente. E se começar a negociar acima do ponto de controle, pode sinalizar aí um ralizinho em Banco do Brasil. É isso, pessoal. Hoje eu falei bastante de várias coisas, mas eu quis trazer as minhas perspectivas, a minha visão sobre a bolsa. Nossos ativos estão muito baratos e muitas empresas pagando dividendos robustos, então muito cuidado com as notícias que são veiculadas na mídia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Eu trago minha visão pessoal para ajudá-los a entender o real funcionamento da Bolsa de Valores. Até o próximo vídeo.